Amém, meus irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu queria deixar um alerta hoje para dois grupos de pessoas que conhecem a palavra, tem momentos da presença do Senhor. O primeiro grupo, olha o que diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. Por meio dela muitos sejam contaminados. E por meio delas muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Amém? Esaú se irava constantemente por causa do seu irmão Jacó, e sua mãe tinha algumas preferências sobre ele. Jacó tinha promessa de Deus e ele guardava muito rancor, muito ódio, e acabou que teve um coração tão duro, mas tão duro, porque ele queria receber aquilo que ele achava ter direito, que ele queria, que ele exigia que fosse dele. E muitas pessoas, mesmo estando na presença do Senhor, mesmo estando na igreja, se levantam contra irmãos, contra parentes, contra entes queridos, muitas vezes o cônjuge, e vai guardando tanto rancor no coração, tanto ódio, passa a ter um coração duro, não consegue se prostrar diante do Senhor verdadeiramente. E aqui a palavra diz que Esaú tentou até mesmo com lágrimas se esforçar, se prostrar diante do Senhor, mas o coração dele estava tão duro que ele não conseguia se arrepender dos seus pecados. E sem arrependimento não tem perdão. Assim também foi com Saul, que teve tanta ira por causa de Davi. E assim também foi com Judas, que querendo tanto dinheiro, não conseguia se manter na presença do Senhor. E cremos que talvez Salomão também, Salomão por causa de dinheiro. Então nós cremos que esses talvez tenham perdido a salvação. Não podemos condená-los nem julgar, não podemos dar a certeza, mas segundo as escrituras, até onde nós conseguimos entender, sim, perder a salvação. Apesar de alguns pastores e teólogos, defensores da hipergraça, dizer o contrário, né? Por causa de dinheiro, por causa de raiva, por causa da ira, tiveram o coração tão duro que talvez tenha perdido a salvação. O segundo grupo de pessoas são aqueles que vão e voltam, entra na presença do Senhor, vai para a igreja e depois sai. Tem um problema com o pastor, tem um problema dentro da igreja com o irmão e sai. Às vezes o que o mundo oferece para ele passa a ser mais gratificante, seja mais atraente, e abandona a igreja. Na hora que tem um problema, na hora que tem uma dificuldade, volta para o Senhor. E olha o que acontece aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4. É impossível, pois que aquele que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus e os seus poderes e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a humilhação. Amém? A palavra diz aqui que essas pessoas que vai para o mundo, volta para a igreja, se arrepende, pede perdão, depois volta para o mundo, volta a pecar.
está expondo Jesus à humilhação. E também o coração chega a um grau de dureza que passa a ser ironia para ele, né? E zombando de Deus, não consegue se arrepender verdadeiramente para voltar para a presença do Senhor. A Bíblia diz que todo pecado tem perdão, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas essas pessoas chegam num nível de um coração tão duro e que se torna algo tão relevante que não consegue se arrepender verdadeiramente. E sem arrependimento não tem perdão. Então, para essas pessoas que vivem esse tipo de vida, que está nessa condição, eu oro e intercedo e peço para vocês que tenham temor a Deus e busquem a Deus um verdadeiro arrependimento. E não confundam os problemas do mundo com o que acontece na vida com Deus. São dois caminhos que a gente tem que saber controlá-los sempre na presença do Senhor, para não correr o risco de ter um coração tão duro que depois não consigamos nem mesmo encontrar arrependimento. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe e fique na paz.